Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Condado de Lancaster, Pensilvânia. Um vento frio sopra pela fachada do tribunal, um enorme edifício de tijolos vermelhos com janelas altas e austeras como uma fortaleza. Lá dentro, tudo é austero e solene. Bancos de madeira polida alinhados como soldados, cortinas escuras e a bandeira americana congelada atrás da mesa do juiz. Naquela manhã, o tribunal estava lotado. O caso vinha atraindo curiosos e jornalistas havia várias semanas. Os rostos estavam sérios. Alguns procuravam sinais de tensão, outros esperavam um espetáculo. No centro desta sala congelada pela justiça, André Monroe senta-se no banco dos réus. Um homem negro na casa dos 40, ex-professor de literatura com um olhar sério, mas cansado. Seus pulsos estão algemados. Seus lábios estão pressionados, como se ele se recusasse a dar aos espectadores o menor sinal de fraqueza. Ao lado dele, seu advogado, Raquel Carter, parece resignada. Ela implorou de todo o coração, mas nesta cidade, contra um homem negro acusado de matar um branco notável, suas palavras tiveram pouco peso. O juiz Ricardo Belmont senta-se no alto, como o imperador em sua torre. É alto, magro, com queixo quadrado e cabelo preso para trás. Ele personifica a autoridade, mas acima de tudo a justiça. Frio, mecânico, desprovido de compaixão. Ele não tem utilidade para emoções. Para ele, a lei é uma lâmina, e seu papel é decidir. O júri entra com passos pesados e rostos impassíveis. A presidente do júri, uma mulher de meia-idade, segura o envelope com o veredito. A tensão aumenta. De repente, um leve movimento perturba a calma. E garotinho desliza entre as pernas de um segurança distraído. Ele atravessa o corredor central, sua figura frágil cortando o silêncio como uma lâmina invisível. Ele tem apenas 8 anos. Uma camisa branca larga cai sobre calças poídas. Seus sapatos estão gastos, um deles com os cadarços frouxos. Ele se senta no primeiro banco, ereto como uma estátua. Ethan Monroe. O filho do acusado. Ninguém realmente o nota no início. Ele é pequeno e silencioso, mas seus olhos brilham com uma intensidade quase sobrenatural, como se carregasse dentro de si algo que os adultos haviam perdido, uma verdade crua. O escrivão se levanta. A voz do presidente do júri quase não treme. Consideramos o acusado culpado. Um tremor percorre a sala. Ouve-se um soluço abafado. Mas antes que o juiz possa pronunciar a sentença, uma voz se ergue. Clara. Frágil. Inflexível. Não condene, ou você morrerá amanhã. O tempo parece parar. Todos os olhares se voltam para a fonte da voz. O juiz estreita os olhos, irritado. A criança. Ele está de pé agora. Imóvel. Seus punhos pequenos estão cerrados. Ele não está tremendo. Ele não implora. Ele avisa. Um sussurro atravessa a sala como uma corrente de ar gelado. O que ele disse? Ele é filho dele, não é? Ele disse que o juiz iria morrer amanhã? Richard Belmont se endireita, indignado. Mas no fundo, uma parte de sua mente, aquela que ele pensava estar extinta há muito tempo, sente um estremecimento. Ele solta uma risada seca. Uma risada sem ternura, sem alegria. Calha a boca dele. Este não é um tribunal de conto de fadas. 2 seguranças se aproximam para escoltar Ethan para fora. Mas ao colocarem as mãos nele, ele os encara com tanta intensidade que eles hesitam por uma fração de segundo. Só um segundo. E esse segundo é o suficiente para medo de impressão no quarto. O silêncio retorna. O veredito é registrado. Andrew Monroe é considerado culpado. E no dia seguinte, o juiz não vai mais rir. Ricardo Belmont não era apenas um juiz. Ele era uma instituição por si só. No condado de Lancaster, seu nome provocou um silêncio respeitoso, às vezes até medo. Os advogados sabiam que nenhuma súplica amoleceria seu coração, nenhuma lágrima diminuiria o ritmo de seu martelo. Ele não administrava a justiça, ele impôs isso. Sua reputação foi construída ao longo de anos de decisões implacáveis, de condenações rápidas, sem embelezamento, sem remorso. Ele gostava de dizer: a dúvida é uma fraqueza. A justiça não deve tremer. Mas no fundo, não era a justiça que ele servia. Era o seu próprio poder. Belmont não era racista em suas próprias palavras. Ele se autodenominava imparcial, rigoroso, pragmático. Mas na realidade ele sempre julgou os homens negros com mais severidade, os pobres, os marginalizados. Aos seus olhos, a sociedade era uma estrutura frágil, e precisava de homens como ele para trancar suas portas. Quando o caso André Monroe pousou em sua mesa, ele sabia desde a primeira leitura do arquivo o que ele ia fazer. Não porque estivesse convencido de sua culpa, mas porque um homem negro educado,
Respeitado e amado em sua comunidade, o representava. Um desafio à sua autoridade silenciosa. E acima de tudo, a vítima, Matthews Crowley, era um pilar da elite local, vereador, amigo pessoal do prefeito e, acima de tudo, um homem branco. Crowley foi encontrado morto em seu escritório com um tiro no coração. As provas contra Monroe? Um vago conflito profissional. Um vídeo borrado. Uma testemunha incerta. Mas o assunto era político. Precisava ser resolvido de forma rápida e limpa. Belmont entendeu isso sem que ninguém lhe dissesse. Tem que ter alguém para culpar. Só isso. E Andrew Monroe era perfeito. Um professor carismático, mas negro, querido, mas inteligente demais, recentemente viúvo e pai de 2 filhos, incluindo um filho frágil e inquieto que tinha apenas o pai como guia. Ethan Monroe, de 8 anos, viu seu mundo desabar quando seu pai foi preso no meio da noite, algemado na frente de sua irmã doente, Lilás, mergulhado em um sono comatoso desde um acidente misterioso. Desde aquele dia, Ethan só falou para defender seu pai. Ele passava as tardes vagando pelo tribunal, segurando folhas de papel rasgadas nas mãos pequenas, rabiscadas com um lápis meio roído. Suas frases eram desajeitadas, suas letras deformadas, mas suas palavras eram claras. Juiz Belmont, o senhor sabe que meu pai não fez nada. Por que está fazendo isso? Por favor, olhe nos olhos dele. Você verá que ele é bom. Acredito que se você o condenar, sofrerá algum mal. Não é uma ameaça. Não sei. Eu sinto. Ele enfiava essas cartas por baixo da porta do gabinete do juiz ou tentava entregá-las aos seguranças. Às vezes ficava parado no frio, na esperança de avistar Belmont, e lhe entregava um pedaço de papel com seus dedinhos trêmulos. Mas Richard Belmont não lia cartas de crianças. Ele os amassou. Jogou-os fora. Ignorou-os. Ele os desprezava. Os devaneios de uma criança traumatizada. Nada útil. Nada racional. Certa manhã, ao sair do escritório, encontrou Ethan na escadaria do tribunal. O rapaz olhou para ele e disse com voz calma: "Você está cometendo um erro. E acredito que alguém vai te mostrar." Belmont não respondeu. Olhou-o fixamente e então se virou. Mas naquela noite, ele sonhou com chamas, de gritos, de um martelo caindo no vazio, sem nunca tocar o chão. No dia seguinte ao veredicto, Ricardo Belmont abriu os olhos para 6h30, como sempre. A regularidade era seu orgulho, sua identidade. Uma rotina quase militar que ele nunca havia traído em 20 anos de mandato. Mas naquela manhã, o silêncio era mais pesado que o normal. Não havia o som reconfortante da cafeteira na cozinha, nem o latido do cachorro aos pés da cama. Tudo parecia congelado. Como se a casa estivesse prendendo a respiração. O céu estava cinza aço grosso, como uma ameaça pairando sobre o teto. As cortinas farfalhavam levemente, sem vento aparente. Margarida, sua fiel criada por 10 anos, entrou discretamente com a bandeja do café da manhã. Café preto, torrada seca, jornal dobrado na primeira página. Ela parou de repente. Belmont estava sentado na beira da cama, de pijama, costas curvadas, mãos penduradas, olhos bem abertos, vazios. "Senhor? O senhor está bem?" Ele não respondeu de imediato. Então, lentamente virou a cabeça em sua direção. Seu olhar não era mais o de um homem poderoso. Era um olhar assombrado. "A criança. Eu a ouvi ontem à noite. De novo. Ela estava no meu quarto. Ela me disse, amanhã. Margaret empalideceu, mas tentou sorrir. O senhor estava sonhando. Provavelmente o estresse do julgamento. Talvez queira que eu chame o médico? Mas Belmont balançou a cabeça lentamente. Ele sabia. Às 7h07, todos os relógios da casa pararam. Relógios de parede, o antigo relógio cuco suíço na entrada. Exatamente nos 7h07. Como se o próprio tempo tivesse decidido parar. Na sala de estar, Duke, o velho cão leal que costumava dormir aos pés da cadeira do juiz, rosnou suavemente. Ele se recusou a subir as escadas. Ficou olhando para a escada como se houvesse um intruso invisível. Belmont tentou descer para trabalhar, mas parou no pé da escada. Um frio congelante soprava pelo corredor, embora todas as janelas estivessem fechadas. Ele voltou para o seu quarto, trocou de roupa e sentou-se à escrivaninha. Mas não escreveu nada. Ele ouviu. Ele sentiu como se as paredes estivessem sussurrando. Ao meio-dia, ele ligou para o tribunal e anunciou que não compareceria. Pela primeira vez em 2 décadas. Ninguém ousou questioná-lo. Naquela noite, a tempestade atingiu Lancaster. Galhos chicoteavam as janelas como dedos furiosos. Trovões ribombavam como um exército invisível. A chuva caía com tanta violência que parecia que ia destruir a própria casa.
Tem 3h12 da manhã, os vizinhos foram acordados por ruídos estranhos, gritos abafados, o estrondo de vidro, e risadas. Uma risada de criança. Mas não foi uma risada alegre. Foi uma risada quebrada e metálica de outro mundo. Como uma cantiga infantil mórbida recitada de trás para frente. A polícia foi chamada, mas por causa da tempestade, ela só chegou ao amanhecer. Tem 6h45, Gregório, o mordomo, apareceu como fazia todas as manhãs com a bandeja do café da manhã. Ele empurrou delicadamente a porta da biblioteca onde Belmont gostava de ler antes de ir ao tribunal. O que ele viu o fez gritar. Belmont estava deitado no chão, rígido, o rosto distorcido em uma expressão de terror absoluto, com a boca escancarada como se tivesse gritado até o último suspiro, os olhos esbugalhados, fitando um canto escuro da sala, onde não havia nada, não havia feridos, nenhum sinal de luta, sem intrusão. A porta estava trancada por dentro, a janela selada. O legista posteriormente constatou uma parada cardíaca, mas nada explicava o estado do corpo. Era como se Belmont tivesse visto algo que nenhum ser humano deveria ver. Na grande mesa de carvalho, 2 objetos estavam esperando, incongruentes, na sala deste advogado. Um vestidinho branco de criança, dobrado com cuidado, limpo, passado sem manchas. Pessoa não sabia de onde ela vinha. Belmont não tinha filhos. 100 visitantes por dias. 2. E acima de tudo, folha de papel posou bem no centro do escritório. Escrito à mão com uma caligrafia irregular, infantil, trêmula, como se traçada por mãozinhas nervosas. No papel, esta frase arrepiante: você condenou os inocentes. Só falta julgar os culpados. Na outra extremidade de Lancaster, em uma ala silenciosa do Hospital St. Augustine, banhada pela luz pálida do amanhecer, uma pequena sala permaneceu silenciosa por semanas. Lila Monroe, de 8 anos, estava dormindo em coma profundo desde a prisão do pai. Dizia-se que ela havia caído nesse sono na noite em que a polícia veio buscar Andrew, algemado, brutalmente, aos gritos do filho e aos lamentos abafados da mãe. Desde então, Lila não se moveu, sem sinais de resposta a estímulos. Sem atividade motora, seu corpo estava lá, mas seu espírito parecia ter sumido. Os médicos estavam falando sobre choque psicotraumático grave, mas suas teorias permaneceram imprecisas. Alguns acreditavam em uma forma de abstinência inconsciente. Outros, menos científicos, sussurravam que ela havia se trancado em outro lugar. Ethan, por sua vez, simplesmente dissera: ela voltará quando o papai estiver livre. Naquela manhã, poucas horas depois do corpo de Richard Belmont ter sido descoberto, algo mudou. Margaret Monroe, a mãe deles, ainda observava, sentada em uma poltrona de couro desgastada, com o olhar perdido, as mãos entrelaçadas, rezando sem palavras por dias. Então, Lila balançou o dedo, tão lentamente que a enfermeira de plantão a princípio pensou que fosse uma ilusão. Mas suas pálpebras tremeram. De repente, ela abriu os olhos. Olhos castanhos profundos e lacrimosos. Mas lúcidos. Presentes. Papai, queria que eu dormisse, para sempre. Sua voz era rouca, quebrada, mas clara. Margaret olhou para ela, paralisada. Então, como uma represa se rompendo, ela começou a chorar, jogando-se ao lado da cama da filha, cobrindo-lhe a testa com beijos trêmulos. Um alarme disparou. Passos apressados. O médico entrou, incrédulo, seguido por uma jovem enfermeira. Seus sinais vitais estão perfeitos, ele sussurrou, com os olhos arregalados. Ele olhou os resultados no monitor. É normal demais. Como se ela nunca tivesse ficado doente. A enfermeira deu um passo para trás com a voz inexpressiva. É impossível. Mas Lila estava bem e verdadeiramente acordada. E ninguém conseguia explicar. Ela voltou os olhos para a mãe e perguntou suavemente: o Ethan está bem? Margaret assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Num suspiro, ela sussurrou: ele está esperando por você, meu coração. Ele está esperando por você. Nas horas que se seguiram, surgiram as notícias da morte repentina do juiz Richard Belmont. Virou manchete. As manchetes dizem: o juiz Belmont morre em circunstâncias estranhas. Morte natural, segundo as autoridades. Mas em cafés, corredores de tribunais, corredores de hospitais, outra coisa foi sussurrada. Algo estranho. Algo perturbador. Estávamos falando sobre o vestido branco que encontramos. Papel com a letra daquela criança. Alguns juraram que ouviram risos na noite. Ethan, enquanto isso, não disse nada. Ele andava pelos corredores do hospital como um pequeno fantasma em silêncio, segurando a mão de sua irmã acordada. Os adultos sussurravam ao redor dele, fazendo perguntas uns aos outros. Mas ele não respondeu. Ele sabia.
Seu olhar se tornou profundo demais para sua idade. 3 semanas depois, um ex-assessor político do falecido Matthew Crowley foi preso. Evidência em vídeo, misteriosamente transmitido anonimamente ao promotor, mostrou claramente uma altercação entre Crowley e este homem, no dia anterior ao assassinato. Documentos contábeis falsificados, ameaças de morte, o motivo era óbvio. Em poucos dias, o caso foi revertido. Andrew Monroe, até então trancado no silêncio de uma cela, foi libertado temporariamente. Mas o recém-nomeado procurador-geral decidiu reabrir todo o caso, incluindo as ações do juiz Belmont. Foram descobertas irregularidades, manipulação de evidências, pressão sobre os jurados, inconsistências nas gravações. E no centro de tudo, o desejo de Belmont de proteger Crowley e aqueles ao seu redor a todo custo. Um mês após o julgamento, Andrew Monroe foi oficialmente exonerado. No dia de sua libertação, ele saiu vestindo um casaco simples, com as feições marcadas, mas os ombros retos. Ethan correu até ele, abraçando-o com tanta força que o homem teve que se abaixar para abraçá-lo. Lila também estava lá, encostada em uma cadeira de rodas, ainda frágil, mas sorrindo. Seu pai colocou a mão em sua bochecha e disse comovido: "Estou aqui agora. Ninguém pode tirar você de mim." Nos meses que se seguiram, o nome de Belmont tornou-se um aviso, um símbolo de justiça corrupta. O vestido branco foi guardado num baú, junto com a carta. Ninguém sabia de onde vinham. Nenhum laboratório conseguiu identificar sua origem. Nenhuma impressão digital. Nenhum vestígio. Mas aqueles que tinham visto o olhar de Ricardo Belmont, morrendo de medo, não duvidou. Alguém, ou alguma coisa, fez justiça. E a criança Ethan Monroe nunca mentiu. Alguns anos depois, em uma pacata cidade da Pensilvânia, as estações passavam sem um único floreio, como um disco antigo girando suavemente. O centro comunitário, um modesto prédio de tijolos vermelhos, era um refúgio para almas cansadas, famílias frágeis, crianças órfãs e os esquecidos. Ali, em meio às risadas abafadas e às explosões de vozes juvenis, um velho varria o chão pacientemente. Seu nome era William. Pouco se sabia sobre ele, exceto que chegava cedo, saía tarde e parecia conhecer a dor dos outros sem precisar ser identificado. Ajudava a servir refeições aos mais pobres, consertava brinquedos quebrados com terna precisão e, acima de tudo, lia histórias para os mais novos. Com os olhos sempre brilhando com uma luz suave, como se lembrasse de um mundo que os outros haviam esquecido. As crianças o amavam sem saber por quê. Os adultos o respeitavam sem ousar fazer perguntas. Num dia de outono, enquanto folhas mortas cobriam as calçadas de dourado e ferrugem, uma jovem empurrou a porta do centro. Ela usava um vestido preto, sóbrio, elegante, o tipo de roupa que não se usa de forma leve. Seu cabelo castanho estava preso no alto, seu olhar profundo, marcado por cicatrizes invisíveis. Ela entrou lentamente, observando o ambiente. Seu olhar percorreu as paredes, as mesas de madeira, os desenhos infantis pregados tortos, até que se fixou nele. Guilherme. Ele estava varrendo um canto, com as costas ligeiramente curvadas, mas cada gesto era imbuído de calma e dignidade. Ela se aproximou. Ele olhou para cima e a encarou por um momento. "Você não me reconhece, não é?" Ela disse em voz baixa. William estreitou os olhos. Então um sorriso muito leve surgiu em seu rosto. "Eu reconheço seu olhar. Você era uma criança quieta, aquela que nunca chorava." Ela assentiu e se moveu. "Meu nome é Lila Monroe. Você cuidou da gente, não é? Depois que meu pai morreu, depois do julgamento. Você estava lá." Ele não respondeu de imediato. Limpou as mãos no avental, sentou-se lentamente numa cadeira bamba e remexeu no bolso interno do paletó surrado. Tirou um pequeno pedaço de papel, amarelado pelo tempo, cuidadosamente dobrado várias vezes. Ele desdobrou-o na frente dela. Era um bilhete escrito com a letra de uma criança, com tinta azul um pouco desbotada. Ela leu em voz baixa: "Não o condene, ou você morrerá amanhã." Seus lábios tremeram. Ela fechou os olhos. "Eu escrevi isso. Para o juiz Belmont. Ele nunca me ouviu." William assentiu lentamente. "E ainda assim, essas palavras mudaram alguma coisa." Ela olhou para cima, confusa. "Como assim? Não foi o juiz que você alertou naquele dia. Foi o mundo. Foi a injustiça. E fui eu que você acordou. Eu entendi naquele dia que não podia mais assistir sem agir." Ele entregou o bilhete a ela. "Guardei-o. Todos esses anos. Para não esquecer. Para continuar protegendo aqueles que a justiça esquece." Lila pegou o papel e o abraçou silenciosamente. "Meu pai, ele morreu, mas não em vão, não é?" William olhou-a diretamente nos olhos. "Não, Lila. Ele morreu em pé. E você está viva."
Você é a luz que ele deixou para trás. Eles ficaram ali por um momento, em silêncio. As tábuas velhas do assoalho rangiam suavemente sob os pés das crianças enquanto corriam pelos corredores. O mundo continuava, mas naquela sala, naquele momento, o passado e o presente finalmente se reconciliavam. E William, uma antiga testemunha silenciosa de uma era injusta, sabia que um dia finalmente poderia largar sua vassoura, sem arrependimentos.